Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é. O tema de hoje é: o templo físico acabou. No livro de João 4, versículo 24, diz o seguinte: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então veja, meu amigo, este versículo diz que Deus é espírito e que devemos o adorar em espírito e em verdade. Daí fica uma pergunta: o que é adorar em espírito e em verdade? Pois bem, é isso que vamos ver hoje. Mas antes vamos descobrir o que é o templo físico e como tudo começou e por que acabou. Mas também, antes eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário, para que você possa receber as próximas notificações. Vamos lá. Deus criou o homem com o propósito de ter uma nação santa e exclusiva dele na terra, para que ele pudesse chamar de filhos. Porém, a sua criação se corrompeu cometendo o pecado, dando lugar à morte. O homem poderia ter a vida eterna desde o início, mas Adão trouxe o pecado ao mundo. Por isso ele perdeu esse direito, assim como toda a humanidade. Confira em Romanos 5,12 o que diz: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vemos que por intermédio de Adão, todos os homens pecaram. E por isso que Deus enviou Moisés com a lei, para que o homem pudesse ter uma nova oportunidade com Deus. Isto é, se eles cumprissem a lei. Então da lei foi criado o templo físico, onde os homens faziam expiação de pecado. Mas daí em diante, a desobediência do homem se multiplicou. E conforme o homem se corrompia, Moisés aumentava o número de ordenanças da lei para o homem cumprir, que chegou ao ponto de ter 613 preceitos da lei de Moisés. Devido ao número elevado de ordenanças, elas se tornaram impossíveis de se cumprir, e que muitas vezes eles nem se lembravam de todas. Mas existiria um porém: quem não cumprisse todas elas estaria condenado à morte eterna, tanto física como espiritual. Por isso o apóstolo Paulo chamou a lei de Moisés de a lei da condenação. Voltando ao templo físico, entenda, o templo físico no tempo de Moisés era uma tenda de lona, onde se fazia oferendas de animais para expiação de pecados. Mais na frente, o rei Salomão construiu o templo de tijolos e pedras e continuaria a praticar os mesmos rituais. E os rituais da lei de Moisés era para mortificar a carne. Até aí o homem vivia no império das trevas, o qual era a lei de Moisés. Mas Deus tinha um plano para a humanidade e resolveu mandar o seu Filho unigênito para salvá-los. Confira em Romanos 5,14 o que diz. Diz o seguinte: No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, meu amigo, a morte durou até Moisés e a lei durou até João. E Jesus veio para mudar isso, livrar todos do império das trevas, que era a lei de Moisés. Agora confira o que diz em Colossenses 1, versículo 13. Diz o seguinte: o qual nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A partir daí, a carne não domina mais aquele que está em Cristo. Confira em Romanos 8, versículo 7, o que diz: Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Sendo assim, meu amigo, se você crê que Cristo Jesus é Deus e nasceu de mulher e ressuscitou, e você está fora do sistema religioso, isso prova que você é de Cristo. Veja o que Paulo disse em 1 Coríntios 3, versículo 17. Ele diz o seguinte: mas o que se ajuntou com o Senhor é um mesmo Espírito. Creio que você entendeu. Um mesmo Espírito com Cristo quer dizer que você faz parte da igreja de Cristo, que você faz parte do corpo, que é uma igreja espiritual. Não é um templo de tijolo ou pedras, areia e cimento. O templo físico apresentado pelo sistema religioso é uma falsa igreja. É um templo de enganadores criado para extorquir e privar você da verdade do Evangelho da Graça. Saiba então que quem está em Cristo está morto para a carne. E a casa de Deus é a nossa mente, não é um templo físico. Confira o que diz em 1 Coríntios 2, versículo 16. Diz o seguinte: porque quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Portanto, fica claro que a lei de Cristo é a lei do Espírito, uma lei espiritual. Romanos 8,2 diz o seguinte: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Veja então que não é como a lei da condenação, a lei de Moisés que condenava o homem, uma lei carnal. A lei do Espírito conscientiza o homem da verdade. Ela tira as vendas dos olhos e ilumina o entendimento. E isso vem quando você passa a entender o Evangelho da graça de Deus. Entenda, meu amigo, que a Igreja de Cristo, o líder é Deus, não é o homem. As chamadas igrejas que existem hoje e que eles dizem que é o templo onde Deus habita, é uma farsa. Não é templo, porque o templo caiu nos anos 70 DC. Ele foi derrubado pelo Marechal Tito e pelo seu exército. Esse templo fazia parte da lei de Moisés e a lei foi abrogada na cruz. Ela acabou. Portanto, a igreja que Cristo habita é a nossa mente. E isso acontece quando adquirimos a consciência do Evangelho da graça de Deus. Saiba que a igreja somos nós, que somos guiados pelo Espírito de Deus. E não precisamos de guias cegos e nem de templo físico para adorar a Deus. Isso está bem claro em Romanos 8,14, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então creio que você entendeu que você é guiado pelo Espírito de Deus e não se deixa mais ser guiado por homens mentirosos e corruptos que não têm entendimento da palavra do Evangelho da graça de Deus. E eles não conseguem enxergar que o templo físico acabou. E eles também não conseguem entender que andar no Espírito é ter a consciência do Evangelho enraizada em sua mente. E esse conhecimento quem dá é Deus, não é o homem. Creio que agora você está com a sua mente iluminada a respeito do tema deste vídeo de hoje, sabendo o que é templo físico e o que é templo espiritual, sabendo que o templo físico acabou e o espiritual é a nossa mente. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.